Fala galera, aqui é a Fê do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre diferencial de uma função de várias variáveis. Vamos lá. Para que serve o diferencial? Imagina que você vai tentar medir o diâmetro de um disco com uma régua. Essa medida não vai ser totalmente precisa, né? Porque você não sabe onde é o centro desse disco. Assim, tem um erro nesse valor. Se você joga esse valor numa função, o resultado também vai sair com erro. E é nisso que o diferencial vai ajudar a gente. Ele estuda o erro das funções como temos valores imprecisos, por exemplo, esse diâmetro medido com a régua. Então, a gente vai ter dois valores aí para calcular. Se a gente tem uma função f de x, y, a gente vai ter o erro máximo. O que é o erro máximo? É o erro máximo que a gente pode cometer ao usar um valor impreciso, como o diâmetro que a gente mediu. E aí ele vai ter essa formulinha aqui que a gente vai aprender melhor como funciona em um exemplo, tranquilo? E aí a gente também tem um erro percentual. Imagina que a gente calculou esse erro aqui e quer saber se ele é um erro muito grande ou muito pequeno em relação ao valor que a gente mediu. É para isso que a gente vai usar o erro percentual e a nossa formulinha também a gente vai ver no exemplo. Tranquilo? Vamos lá então para o primeiro exemplo. Calcule o erro do volume de um cilindro cujo raio é 1 metro, medido com erro de 0,5% e a altura é 2 metros com erro de 2 centímetros. A nossa fórmula do erro máximo é essa daqui. Vamos entender como ela funciona. Isso aqui é o símbolo do erro máximo. Isso é a derivada da nossa função que a gente quer saber o erro no ponto x0 e y0. Quem são esses pontos? São os valores que a gente mediu e usou na função. Tranquilo? dx é o erro da medida x, dessa medida aqui. E a mesma coisa para esse lado. Essa é a derivada da nossa função em relação a y. E esses são os valores que a gente mediu. E aqui é o erro do valor medido y. Foi? Então, em relação ao nosso exemplo, o que é cada coisa aqui? A gente precisa achar a função que a gente vai usar para calcular o erro. Qual função que vai sair com o erro? É o volume, porque ele pede, calcule o erro do volume. Então, a nossa função é o volume, beleza? Então, essa função aqui vai ser o volume. Aqui, então, vai ser a derivada do volume nesses pontos aqui, que são as nossas medidas. Quem são as nossas medidas? É o raio de 1 metro e a altura de 2 metros. E quem vão ser os nossos erros das medidas? 0,5% e 2 centímetros. Então, vamos calcular esse erro aí. A gente viu que a nossa função vai ser o volume. Então, vamos escrever ela em x e y, né? Chamando o raio de x e a altura de y, para a gente trabalhar melhor com ela. Foi, já reescrevemos ela então. Agora, a gente precisa calcular quem é cada parcelazinha dessa, da nossa fórmula. A gente, então, já sabe quem é a nossa função, então a gente precisa saber quem são esses erros aqui, calcular eles direitinho para usar, e quem são essas derivadas aqui. Foi? Vamos lá começar pelos erros. O erro da medida x, que é o nosso raio, vai ser 0,5%. Mas é 0,5% de quem? Da medida que a gente fez. Então, a gente precisa escrever 0,5% de x. Isso vai ser a mesma coisa que a gente escrever 0,5 sobre 100 vezes 1, que é a medida de x, e isso é igual a 0,005. Foi, calculamos o erro da medida x. Agora, vamos calcular o erro da medida de y. Ele deu pra gente, que y tem 2 centímetros de erro. Só que a gente está trabalhando em metros, então a gente vai fazer essa mudançazinha, tá? Aqui é o erro em centímetros, em metros fica 0,02 metros. Foi? Agora a gente calcula as derivadas nesses pontos aqui, em x e y. Vamos calcular a derivada do nosso volume. Então, fazendo a derivada em relação a x, fica 2xy vezes π, certo? Só que a gente tem que substituir no ponto xy. Então, fica 4π, porque a gente faz 2 vezes 1 vezes 2, que dá 4π. Tranquilo? E aí, vamos fazer a mesma coisa para a derivada em relação a y. A gente sabe que a derivada em relação a y vai ser πx ao quadrado vezes y. Então, substituindo, a derivada vai ser πx ao quadrado, porque o y vai sumir, já que a gente está derivando em relação a y. E aí fica π vezes x, que é igual a 1. Então, fica π vezes 1 é igual a π. Tranquilo? E agora que a gente tem
tudo isso a gente pode montar a nossa formulinha, que fica desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? A gente fez o erro da função volume, então a gente fez dv é igual a quadro π, que foi a nossa derivada em relação a x, vezes 0,005, que é o nosso erro da medida x, mais π, que é a derivada da função em relação a y, vezes 0,02, que é o erro da medida y, igual a 0,04π. Tranquilo? Então, esse foi o nosso erro. Mas será que esse erro máximo, ele é um erro grande ou é um erro pequeno em relação à medida que a gente fez? Não sei, vamos calcular o erro percentual para descobrir. É para isso que ele serve. Então, vamos lá. Calculando o erro percentual, a gente vai usar essa formulinha aqui, ó. Isso aqui é o erro máximo e aqui é a medida que a gente fez. Na verdade, a gente fez o cálculo da função nos pontos das medidas que a gente fez. Vezes 100, porque isso vai sair numa porcentagem. Falou? Então, vamos lá. No exemplo, então, voltando, a gente tinha esses valores aqui, ó. A gente tinha essa função, tinha um erro máximo e tinha as medidas, que era 1 para o valor de x e 2 para o valor de y. Então, a gente só vai pegar isso, ó, e substituir. A gente precisa achar aqui esse valor aqui da função, o valor da função em x e y. Então, a gente vai substituir 1 e 2 na nossa função aqui. E aí, substituindo, fica π vezes 1 ao quadrado vezes 2, que dá 2π. Foi? Agora, a gente tem tudo para substituir aqui e calcular esse erro percentual. Vamos lá. Então, botando aqui, ó, o nosso erro máximo, que foi esse de 0,04π, e o nosso valor da função no nosso ponto, a gente tem, ó, isso aqui, 0,04π sobre 2π vezes 100, já que a gente quer sair em porcentagem. E aí, ó, o nosso erro percentual dá 2%. Foi? Então, 2% é uma porcentagem pequena, então logo esse erro ele foi pequeno. Foi? Se fosse um erro de 20%, poderia ser um erro grande. Então, resumindo tudo que a gente viu, para quando a gente usa valores imprecisos na nossa função, a gente vai ter o erro máximo, dado por essa formulazinha aqui, e vai ter o erro percentual dado por essa formulazinha aqui. O erro máximo é o maior erro que a gente pode cometer ao usar valores com erro na nossa função, e o erro percentual vai dizer se esse erro que a gente cometeu é um erro grande ou pequeno. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!